Samuel, Deus abençoe isso, amado. Foi bênção demais hoje pela manhã o que Deus fez, o mover do Senhor aqui nesse lugar, os desafios do Senhor para a minha vida, para a sua vida, e hoje à noite não vai ser diferente. A palavra de Deus nos diz em Filipenses capítulo 1 e o verso 6, aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la até o dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Então tem uma notícia boa para você que estava de manhã e voltou hoje à noite. Hoje de manhã só foi o começo. Deus vai continuar realizando essa boa obra na sua vida, na vida de quem está aqui hoje, na minha vida, e a gente vai continuar experimentando esse agir do Senhor aqui, amém? Por isso que a nossa oração hoje, ela vai ser cantada. A nossa oração já vai ser dizendo ao Senhor que Ele é exaltado. A nossa oração já vai declarar quem Ele é para nós, o que Ele representa para a minha vida e para a sua vida. Tudo aquilo que hoje nós juntos colocamos diante do Senhor, amém? Como é uma canção que você sabe decor, pelo menos a maioria dos que estão aqui, fecha os teus olhos e através daquilo que essa oração exalte ao Senhor, exalte ao Senhor. Que o mover da presença do Espírito Santo do Senhor aqui neste lugar possa contagiar a sua vida. Você que está com a gente pela Rede Super, você que está com a gente pela internet, que a presença do Senhor também te alcance aonde você estiver, amém? Oremos assim, cantando assim. Ele é exaltado, exaltado nos céus, eu louvarei. Ele é exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Abra o teu coração e diga assim: Ele é o Senhor. Sua verdade vai sempre reinar. Glorificam seu santo nome. No céu, exaltado, Rei exaltado no céu. Ele exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Ele é o nosso Senhor. Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu, glorificam o seu nome. Ele é exaltado, Rei exaltado dos céus. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus, Glorifica o seu santo nome. Ele é exaltado, Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, Rei exaltado nos Aleluia, o Senhor é exaltado, amém, amém, amém. Louvem ao Senhor em todo o tempo, amém. A criação do nosso Deus, todo ser que
respira ouve. Dos confins da terra teu povo se levantará, cantará. Dos montes e vales, das praias distantes, o chamado ecoa, teu povo se levantará, cantará. Louvem, louvem, E todos os povos louvem, louvem, a criação cantará. A criação, o nosso Deus, todo ser que respira louve. Dos confins da terra teu povo se levantará, cantará. Dos montes e vales, das praias distantes, o chamado ecoa, teu povo se levantará, cantará. Louvem, louvem, e todos os povos louvem, 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 a criação cantará. Louvem, louvem, que todos os povos louvem, 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 a criação cantará. Digno de toda a glória, honra pertence a ti pra sempre, Senhor e Rei, louvores sejam a ti. Digno de toda a glória, honra pertence a ti pra sempre, Senhor e Rei, louvores sejam a ti. Digno de toda a glória, honra pertence a ti pra sempre, Senhor e Rei, louvores sejam a ti. Louvem, louvem, e todos os povos louvem, 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 a criação cantará. louvem, louvem, que todos os povos louvem, 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 a criação cantará, a criação cantará, a criação cantará. Aleluia, louvado seja o Senhor em todo o tempo, amém? Louvado seja o Senhor em todo o tempo, amém? Você pode tomar assento, querido, e agora preste atenção no que acontece na PIB, nas informações, naquilo que pode te orientar do que a igreja está vivendo durante esse tempo. Olá, PIB de Curitiba, olá você também que está assistindo a gente pela Rede Super, canal 55.1, aqui na nossa cidade de Curitiba, você também pela internet em qualquer parte do mundo. Esse é o tempo aqui de novidades, de oportunidades, de convites para você, para o seu crescimento espiritual, você se envolver aqui em algum ministério. Agora estamos chegando no mês de março, tem muitas atividades para as nossas mulheres que são homenageadas. Logo também começa um curso aqui, ó, Casal com Deus. Eu já fiz esse curso, é bênção, gente. Você que está começando o casamento ou que já tem vários anos aí de História 2, não deixe de participar e investir no seu casamento, na sua vida. Mais novidades na sua revista, no nosso site e também agora no Acontece na PIB. Mãe, amiga, profissional, esposa, avó. Todos os dias você se divide em múltiplos papéis. Esse convite é para você. Coloque aquele vestido que você adora, se prepare da melhor forma e venha celebrar conosco. Unidas pela Cruz, celebrando ser mulher. Dia 14 de março, a partir das 17 horas, com coquetel, desfile de moda e concerto. Troque um item de higiene pessoal feminino pelo seu ingresso no estande após o culto.
Congresso Mulheres que Brilham, de 15 a 17 de maio, no Costão do Santinho. Mais informações na sua revista. Há uma voz que grita no nosso peito quando enxergamos os povos carentes da glória de Deus. Ela chora por justiça ao avistar milhões de pessoas abandonadas ao acaso, entregues à subsistência e à ignorância. Contudo, este grito não é ouvido por muitos. Que tal neste ano você gastar menos com cinema, filmes e teatro e investir mais em missões? Que tal começar hoje mesmo a priorizar aquilo que tem valor eterno? Não há mais tempo para perdermos com a construção de castelos de areia, quando o que está em jogo é a eternidade de milhões de pessoas perdidas. Una-se a nós na construção do reino de Deus na terra. Invista em missões. Festa das Celebridades, dia 28 de fevereiro, às 15 horas. Mais informações na revista. No dia 27 e 28 de fevereiro, teremos 24 horas ininterruptas de oração pelo Pastor Pascoal e Cleusa Piragini, aqui na Pipa. Também no dia 28 de fevereiro, teremos o retorno dos Embaixadores do Rei, sábado das 14 às 17 e domingo das 9h30 às 10h30 no quarto andar. Curso Casal com Deus, de 9 de março a 1 de junho. Mais informações e inscrições pelo e-mail casalcomdeus@hotmail.com. E teremos uma expedição bíblica para Israel, os Caminhos de Jesus, de 24 de agosto a 4 de setembro, com o pastor Edson Múrcio. Mais informações você encontra na sua revista Dia a Dia com Deus. Nós já vamos ficando por aqui, mas não se esquecendo ainda do convite, dia 27 de fevereiro, sexta-feira, final do mês, meia-noite até a meia-noite do dia 28, no sábado, a nossa jornada de intercessão pelo nosso país, pela nossa cidade, pela nossa família pastoral também aqui, o pastor Pascoal, nossa irmã Cleusa Piragini, toda a igreja é convidada para estar aqui na nossa igreja durante 24 horas, orando, intercedendo juntos. Que Deus abençoe você e até a próxima. Amém. Temos muitas coisas acontecendo, né? E você talvez esteja voltando aí de feriado e tudo, é hora da gente estar unido, orando, intercedendo e participando de tudo aquilo que a gente vai fazer e quer realizar como igreja nesse ano. Que bênção a gente poder ver todos esses desafios. Se você é nosso convidado para aceitá-los e juntos então vivermos para a glória de Deus nesse tempo. O Salmo 116 tem um trecho dele que me chama muita atenção. O salmista diz: que darei eu ao Senhor por tantos benefícios que Ele me tem feito? E essa é uma expressão que pode ficar no meio do seu coração algumas vezes, né? Olhando para aquilo que Deus é e o que Ele tem feito na nossa vida, o que eu posso fazer? E talvez você possa participar desses tantos desafios ministeriais que a gente viu ali, mas você também pode derramar sua vida no altar do Senhor. Você pode aproveitar um tempo como esse que vamos viver agora e entregar dízimos e ofertas ao Senhor como reconhecimento de que esse Deus tremendo é o Senhor da sua vida e tem feito coisas especiais, coisas que sequer a gente pode imaginar, não é verdade? A continuidade do Salmo vai dizer: eu quero cumprir então os meus votos para com o Senhor publicamente. E esse é o meu convite para você. Talvez esse seja um tempo de você então cumprir alguns dos votos que você faz com o Senhor, oferecendo sua vida e oferecendo seus dízimos e ofertas nessa noite, nesse tempo de culto. Reconhecendo Deus, se alegrando na presença desse Deus, fazendo de coração aberto, porque Ele é digno do nosso louvor. E de talvez até uma medida de sacrifício que eu e você temos que fazer ou podemos fazer nesse tempo. Porque Ele é um Deus maravilhoso. Se você é nosso visitante, fique à vontade, né? Você pode fazer junto conosco, não se sinta obrigado a fazê-lo, porque essa é uma expressão de coração grato ao Senhor. Se você tem esse coração, participe conosco, nós vamos adorar o Senhor e nos entregar a Ele nesse tempo. Vamos adorá-lo. Tudo posso, não há limite.
Senhor maravilhoso, Deus do impossível. Aleluia, Ele é digno, 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 digno. E a Ele nós nos dirigimos em oração, por isso, senta um pouquinho aí, eu queria que você orasse junto comigo, daqui a pouco você vai ficar em pé de novo, mas agora você pode descansar um pouquinho. A gente tem um casal querido, Paulo e a Mariane, desculpa, aniversário de casamento de 27 anos, não é brincadeira, né? Vem para cá vocês dois, se vocês estiverem por aqui, a gente quer orar com vocês, o pastor Paulo Davi vai impor as mãos aqui sobre vocês e nós vamos orar juntos, porque esse é um momento de bênção. É você, Paulão, é você, não sabia. Paulo que nos ajudou lá no retiro de carnaval da juventude, uma bênção, ele e sua querida. A Dani, né, que está pedindo de oração por saúde também aqui, e tantas coisas acontecendo. O Roberto Bar, nosso irmão querido, vai passar por uma cirurgia. Muitos pedidos diferentes, mas um deles chamou a nossa atenção. Talvez já como um reflexo daquilo que temos ouvido ontem aqui no Dia da Visão, como igreja, se você veio, você sabe do que a gente está falando, ou daquilo que a gente escutou hoje de manhã no culto, muitas pessoas pedindo por emprego, né? Questões de trabalho. E se você é uma dessas pessoas que escreveu o seu pedidinho de oração aqui sobre isso, a gente quer orar por você também, porque a gente crê naquilo que o Salmo 91 diz, que 1000 cairão à tua direita, 10.000 à tua esquerda, mas você não vai ser atingido. Eu creio na provisão de Deus para a sua vida, amém? Você crê nisso? Então nós vamos juntar hoje as nossas vozes, as nossas mãos, e nós vamos orar juntos, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos. Que coisa boa, né? Porque às vezes a gente nem sabe pedir direito. Que bom que a gente tem um Pai amoroso, que conhece todas as coisas, sabe todas as coisas, tem todo o poder para fazer tudo. E se você talvez não tenha essa experiência de ter um Pai assim, essa noite é uma noite especial para você, e eu quero orar também para que você saia daqui hoje, esse é o nosso desejo, o nosso sonho aqui hoje à noite, para que você saia daqui com essa convicção e com esse Pai maravilhoso que cuida de você, amém? Vamos ficar em pé e nós vamos orar, só que a gente vai orar de um jeito diferente, como a gente fez hoje de manhã. Você vai pedir, pergunta o nome da pessoa que está do teu lado, como é que é teu nome? Agora, educadamente, você fala assim, então, fulano, com licença, né, vou tocar a sua mão, pega a mão, faz uma rodinha ou um semicírculo, qualquer coisa que você conseguir, parecida com isso aí, 3 ou 4 pessoas, 4 ou 5 pessoas, olho no olho, pegou na mão, olhou, e a gente vai orar juntos agora. Eu vou fazer a minha rodinha aqui com o Paulo Davi e com o Paulo, e a gente vai orar juntos também, e nós vamos colocar todos esses pedidos que o Senhor com certeza está olhando também, pedidos que foram colocados nessa caixinha, de saúde e tantas outras coisas. Vamos orar, comece a orar aí você, no teu lugar, a gente vai orar aqui, daqui a pouco a gente ora juntos. Senhor, são tantos pedidos, mas o Senhor é tão bom, tão bom, tão bom. Às vezes a gente não entende muitas coisas, Deus, muitas coisas, a gente não consegue compreender. O salmista, Senhor, lá no Salmo 22, ele diz, por que o Senhor fica tão longe? Por que é que o Senhor não me escuta? Quando eu grito pedindo socorro, meu Deus, durante o dia eu te chamo, mas tu não respondes, eu te chamo de noite, mas não consigo descansar. Senhor, e talvez muitas pessoas aqui entre nós estão vivendo a mesma realidade que o salmista viveu naquele dia, naquela situação. Mas o mesmo salmista, Deus, o mesmo servo do Senhor, escreve ali no final, que o Senhor é rei e governa as nações, que todos os orgulhosos se curvarão na sua presença, e adorarão ao Senhor, que
tudo isso vai passar, mas que o Senhor permanece, que as pessoas dos tempos futuros o servirão, porque o Senhor é Deus de propósitos, e falarão às gerações seguintes a respeito de Deus, o Senhor. E nós cremos, Deus, que assim como nós também vivemos lutas, e às vezes temos essa sensação de que o Senhor não responde, mas a certeza que está no final do salmo da nossa vida, é a certeza de que Tu és Rei, Senhor, Deus Todo-Poderoso. Ó Deus Altíssimo, nós colocamos cada vida agora na Tua presença. Cada um de nós tem familiares, situações, são empregos, são desempregos, são situações financeiras, situações de saúde. Temos orado por crianças que estão doentes e nós queremos pedir, Deus, alcança os Teus filhos e filhas. Ó Deus, transforma, Senhor, sabe, o caos que às vezes se estabelece ao nosso redor em beleza, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é mestre em fazer isso. E nós cremos de todo o coração, cremos juntos aqui hoje como igreja, uns orando pelos outros, mas também cremos para orar com aqueles que estão nas suas casas agora, que não podem estar com a gente do outro lado do mundo orando com a gente agora, gente precisando da nossa intercessão, passando também por lutas tão longe daqui, como a nossa missionária querida, que oramos hoje de manhã, Senhor, a Giane, cuida dela, Senhor, em nome de Jesus. Continua realizando a Tua obra, porque o Teu querer e o Teu efetuar são maravilhosos e pertencem só ao Senhor. Nossa parte é buscar o Deus Todo-Poderoso, Senhor, e o impossível, como cantamos aqui hoje, Ele é do Senhor, e nós entregamos o impossível nas Tuas mãos. Mostra, Senhor, a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve ao Senhor. E se pessoas hoje à noite estão aqui que não Te conhecem ainda, quero Te pedir, Senhor, que eles saiam daqui nessa noite com um Pai que cuida deles, que ama eles, que os ama, em nome de Jesus. E a gente possa viver em vitória, mesmo que 1000 caiam ao nosso lado, 10.000 do outro lado, mas a gente vai ficar em pé, na presença do nosso Rei, até que o Senhor dê a Tua palavra de vitória, até que o Senhor dê a segunda ordem, porque quem manda é o Senhor. Nós cremos nisso, Deus, bendito seja o Teu nome, entregamos todas as coisas, em nome de Jesus. Amém, amém. O Senhor é fiel, não é verdade? O Senhor é fiel. Enquanto orava aqui sobre os desempregados, eu lembrei de algo, querido. Quando eu tinha 13 anos de idade, nós saímos como família de Cascavel para Maringá. E aí eu precisava trabalhar. Já trabalhava, mexia com várias coisas desde os 11 anos de idade. E quando cheguei em Maringá, eu lembro que eu dobrei os meus joelhos com 13 anos de idade. Falei, Senhor, eu preciso de um trabalho aqui, preciso ajudar em casa. Só que como que eu vou fazer com 13 anos de idade procurar um trabalho? Então eu sei que o Senhor pode fazer um milagre. E eu queria que o trabalho pudesse vir bater na porta de casa. Nós morávamos no fundo da igreja, meu pai era um dos líderes da igreja. A gente não só cuidava da igreja, como cuidava das pessoas daquela igreja assim que chegamos. E daí de repente bate lá na porta de casa um senhor, e ele diz assim, olha, eu estou precisando de um rapaz para trabalhar comigo no cartório. Eu estou precisando de alguém que tenha datilografia. Tem uns aqui que nem sabe mais o que é datilografia, né? Tem uns aqui que máquina de escrever é lá num cantinho, lá para enfeitar. Mas eu era datilógrafo. E aí eu atendi e falei assim, olha, eu sou datilógrafo. Ah, então, eu sou responsável pelo cartório, que é nessa rua aqui. E como tem a igreja aqui, eu queria saber se não tem algum menino aí, algum rapaz da igreja que vocês queiram indicar para trabalhar ali no cartório que eu estou precisando. Olhei para ele e falei assim, não, estou aqui. Naquele mesmo dia comecei a trabalhar, fui lá, preenchi todos os documentos. Então, queridos, a gente ouviu ontem que muitas vezes Deus nos coloca lá na cova dos leões, mas Ele não nos deixa sozinhos, porque Ele fecha a boca dos leões. A gente ouviu hoje de manhã que nos sofrimentos, nas lutas que nós enfrentamos, o Senhor sempre vai de alguma maneira usar isso para bênção na nossa vida e para o reino. Então Deus não vai deixar faltar. Ora, fala, Senhor,
Se tem uma confiança, a esperança é a do Senhor. Se uma porta se fechou, é porque o Senhor permitiu que fechasse. Se uma porta abre, é porque o Senhor permite que ela abre. Amém? Por isso que a gente pode cantar assim, e exaltando ao Senhor, que em todos e qualquer momentos da vida, Ele é grande. Em todos os momentos, Ele continua sendo o Senhor. Amém? Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Você pode colocar essa esperança e essa fé assim. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Muito mais que uma canção, uma expressão da alma. Alegria de toda a terra. Essa certeza que cantamos assim. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer. Pela fé, por tudo aquilo que o Senhor faz. Senhor da provisão que nos dá a vitória. Só você cantando por isso. Por isso diante dele. Como um gesto, querido. Convido você a levantar as tuas mãos e cantar assim. Queremos o teu nome. Amém. Só como um gesto de reconhecimento quem é o Senhor. Porque nós confiamos. Amém. Louvado seja o Senhor. Queremos o teu nome, queremos o teu nome.
Aleluia. Você pode dizer aleluia? Aleluia. Essa é a palavra universal. Todos os povos da terra, em qualquer língua, essa é igual. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Pode sentar, querido. Nós estamos aqui celebrando o Senhor. E antes de meditar, eu tenho que falar algumas coisas. A primeira delas é reconhecer aqui a visita do pastor e da sua esposa, da Primeira Igreja Batista de Redenção Pará, pastor Domício e a irmã Odailda. Estão aqui conosco. Onde é que eles estão? Se puderem ficar de pé para a gente reconhecer, sejam bem-vindos, meus irmãos, tá? Levem a nossa saudação como igreja para a igreja de vocês e esse abraço fraterno. Alguém que está perto, dá um abraço neles por mim aí, por favor, tá? Sejam bem-vindos, viu, queridos irmãos? Que alegria tê-los aqui conosco. Vieram para fazer o casamento de uma ovelhinha que vai se tornar membro da igreja logo depois, né? Se Deus quiser, agora chega, hein? De fugir da raia, né? Fugiu da raia no casamento, fugiu da raia, agora está chegando a hora, né? Deu certo, louvado seja Deus, tá? Segunda coisa que eu queria falar é o seguinte: vai ter um retiro, agora no mês de março, um retiro muito especial, que é um retiro de revisão de vida. A maioria dos pastores da nossa igreja já fizeram, tá? E para esse retiro de março só tem 3 vagas para homem, tá? Porque são 40 vagas para mulher e 30 vagas para homem. As mulheres já foram na frente, já lotou, não tem vaga, tá? E tem agora 3 vagas para homem. Faz a sua inscrição já, imediatamente, tá bom? Agora, a gente estava vendo se ia continuar, se ia fazer de novo esse retiro. Como lotou, a gente está abrindo a pré-inscrição para maio, tá? Então, se você quiser ir na frente, garantir a sua pré-inscrição para maio, vai, porque esse retiro é um retiro diferente, só cabe 70 pessoas, e é um retiro onde a gente vai fazer uma revisão de vida, a gente vai olhar para dentro, vai colocar a busca de avivamento pessoal, de cura dentro do coração da gente, de coisas que a gente traz da vida, de checagem. Então, é uma coisa, não posso ficar falando muito aqui, mas é muito especial. Eu tenho certeza que esses 70 que vão voltar falando, e você vai ficar com água na boca. Então já faz a sua pré-inscrição para o retiro de maio, e o retiro de maio vai acontecer, agora eu tenho a data, 29 a 31 de maio, então você já faz a sua inscrição para poder, ou sua pré-inscrição para poder participar. Outra questão que eu tenho que falar para vocês é que a gente sabe, a gente falou isso ontem, no dia da visão, falamos hoje pela manhã, e eu quero falar com você agora à noite. A gente sabe que o Brasil não está bem. Você tem dúvida disso? Não, ninguém tem dúvida disso, tá? O Brasil não está bem. A palavra do Senhor diz assim, que a gente tem que trabalhar pela paz na cidade, porque se a cidade tiver paz, nós vamos ter paz. É isso que está na Bíblia. Tá? E uma das coisas que a gente pode fazer é orar pela nossa nação. Então Deus tinha colocado isso no meu coração, e eu estava de licença médica, e a igreja decidiu fazer isso também, colocou no coração dos líderes da intercessão, colocaram como alvo dessas 24 horas de oração, a nossa vida, minha, da Cleusa. Pode continuar orando, eu vou continuar, estou precisando de oração, nossa casa está precisando, mas nós vamos orar pelo Brasil. E nessas 24 horas de oração, uma jornada de oração, que nós vamos fazer aqui na igreja, esse rally de oração, eu quero convidar todos vocês a participarem. Eu sei que 24 horas é impossível, ninguém aguenta, tá? Mas o propósito é o seguinte, que você separe algumas horas, tá? Das 23 horas e 59 minutos da sexta-feira, dia 27, até as 23 horas e 59 minutos do sábado, tá? Dia 28, para você estar aqui na igreja algum desses tempos e dobrar o seu joelho, orar pela sua casa, orar pela sua família, orar pelo Brasil. Pode orar por mim, eu vou ficar feliz da vida. Ora por mim, pela minha família, mas ora, tá? Porque esse é tempo de oração. A gente vai entrar na cova dos leões, mas quem fecha a boca dos leões?
é o Senhor. Então a gente vai falar com Ele, vai pedir para Ele. Então, essa vai ser a jornada de oração. Nós vamos ter vários pastores e vários grupos diferentes dirigindo parte da jornada. Então, de meia-noite às 6 da manhã, a juventude e adolescentes da igreja vão dirigir a vigília de oração. Eles vão ter o culto aqui, já vão emendar com o culto e vão tocar a vigília até às 6 da manhã. 6 da manhã entra o pessoal da madrugada, que tem todo dia, 6 horas da manhã, culto de oração aqui na igreja, dirigido pelo pastor Alvo. O pastor Alvo vai estar aqui, vai dirigir a partir das 6. E assim vai, 7, 8, 9, 10, até a noite. Quando for 10 horas da noite, pastor Paulo Davi, né, que está o Paulo Davi, está ali, é isso? Das 10 à meia-noite a gente vai encerrar ali orando, mas adorando a Deus, porque a gente vai estar celebrando a vitória. Então, quando vai ser? Sexta-feira agora, começa na madrugada de sexta para sábado, tá? E vai até meia-noite do sábado, tá? Então, separa algum horário. Quantos acham que nós precisamos orar pelo Brasil? Levanta a mão. Oh, todo mundo aqui. Então, você tem responsabilidade nisso, tá? Então, lembra disso, separa um horário. Eu não posso, pastor. Passa 10 minutos, passa 15 minutos aqui. Coloca isso como meta espiritual, traz mais alguém e a gente vai estar dobrando o joelho e orando. Não vai ter pregação, o que vai ter é joelho no chão, louvor, oração, Bíblia, leitura de promessas de Deus, louvor e oração, 24 horas, e eu sei que Deus vai derramar a sua graça, tá bom? Amém? Amém, ó, você vai entrar na cova dos leões, mas quem fecha a boca dos leões? Quando você chegar em casa, você lê o Salmo 34, versículo 10, que fala que até o leão tem fome e o filhote dele também, mas os servos do Senhor não têm, porque Ele derrama a sua graça. Eu estou pegando aquele texto, guardando no meu coração. A gente sabe que é promessa de Deus, a gente vai dizer: Senhor, cumpra a tua promessa, tá bom? Última coisa antes da gente meditar, eu quero dar um testemunho para vocês. Eu já falei isso de manhã, falei no sábado, mas eu queria que toda a igreja soubesse, porque meu coração está muito alegre. Vocês sabem que eu fiquei de licença médica, voltei na terça-feira da semana passada, e quando eu cheguei aqui eu tive vontade de ir embora, queria ir para casa, porque eu cheguei aqui e aí foram me passando as notícias e a coisa estava muito feia, financeiramente estava horrível, não é? Não dá tempo de contar todos os detalhes, mas no frigir aí de todas as coisas, a gente estava com um déficit de R$1 milhão. Aí eu falei: Senhor, estou voltando hoje, tenha misericórdia, né? E sentei numa cadeira furada, 600 mil que eram do orçamento não realizado, de dízimos, do orçamento não realizado da construção, deu R$600 mil de déficit no mês de janeiro, e mais 400 mil que um irmão que nos abençoou muito, colocando a sua casa em garantia do empréstimo feito no banco para a gente terminar essa obra, estava vendendo a sua casa e precisava da liberação do bem, né? E eu não queria desonrar o carinho desse irmão que nos abençoou tanto, e eu precisava levantar mais 400 mil além do déficit para liberar a casa desse irmão. E eu sei que eu fui para casa com meu coração apertadinho. Você pode imaginar, primeiro dia, depois de uma licença médica, esse caminhão. Mas Deus é bom. Ele é muito bom. Na quarta-feira, às 23 horas, toco o meu telefone em casa. Quarta-feira, 23 horas, quando toco o telefone, você pensa que não é coisa boa, fala a verdade, né? Mas aí liga um irmão aqui da nossa igreja e diz assim: pastor, eu e nossa família temos orado e Deus tem tocado o nosso coração e nós decidimos fazer uma oferta especial para a igreja. Eu falei: aleluia. E ele disse: nós vamos doar R$500 mil. Eu falei: Senhor, obrigado, aleluia. Isso é milagre, é milagre. Milagre absoluto. Bom, mas faltava o resto ainda, não é?
Tem aí 100 mil negativo mais a casa. Eu estava muito preocupado com a casa desse irmão. A gente já tinha até assinado documentos de um banco para pegar um hot money. Sabe o que é hot money? É cheque especial, tá? Eu estava com uma tristeza, porque quando a gente entra no cheque especial, você sabe o que é encrenca. É fácil entrar, mas é ruim de sair. E aí eu falei, Senhor, tenha misericórdia, vai ser uma confusão isso. Mas se não tem outro jeito, eu tenho que honrar esse irmão. Eu não posso deixar esse irmão perder o negócio e tal, etc. E aí tivemos uma reunião aqui na igreja, conversamos sobre possibilidades e tal. Conversamos com o banco aceitou fazer uma transferência de garantia. Então, mantém essa foi o nosso pedido, transferência de garantia. O banco não aceitou a transferência de garantia exatamente, porque tem questões de diferenças de valores de juros, né? O juro de uma época não é igual ao juro da outra época, e o banco força a barra. E a gente estava ali conversando, tudo bem, eles disseram, nós aprovamos, nós vamos fazer alguma coisa parecida com isso, mas você tem que arrumar uma garantia. Eu falei, Senhor, e agora? E aí liguei para uma família aqui da igreja, e essa família aceitou colocar um outro valor, um outro bem, uma outra maneira de fazer essa garantia, que é através de um plano de previdência, né? E eles então colocaram o seu plano de previdência em garantia, e amanhã, se Deus quiser, a gente vai assinar esse contrato, e esses 400 mil já estão resolvidos também. Deus não é bom? Não, vocês não estão entendendo o milagre, não. Acho que só eu que entendi o milagre. Eu estava sentado na cadeira, né? Você não estava, né? Gente, é milagre de Deus, é coisa tremenda de Deus. Ainda tem muita coisa para a gente fazer. O mês de fevereiro eu nem estou olhando ainda, não quero olhar, eu já estava só olhando janeiro. Vai uma coisa de cada vez. Mas Deus tem feito coisas tremendas, e eu queria repartir isso com você, porque a fidelidade de Deus é tremenda. E para completar, no sábado teve um irmão que doou seu carro, e hoje pela manhã um outro irmão doou um outro carro para a obra da construção, e as coisas de Deus estão acontecendo. Você sabe que a gente não tem pedido, não tem falado, mas o Senhor tem feito esse movimento santo, e a gente quer louvar e honrar o nome do Senhor. Amém? Então diz aleluia. Aleluia. Abra sua Bíblia em Filipenses 1, versículos 12 em diante. E a gente tem estudado esse livro de Filipenses, e tem estudado, hoje pela manhã começamos esse texto falando sobre alegria no sofrimento. Como é que a gente pode ter alegria no meio do sofrimento? E é disso que Paulo está falando nesse texto. A palavra do Senhor diz assim: quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem ao contrário servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. É verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Mas que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado, e por isso me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me, pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e o auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado, ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora, Cristo será engrandecido em meu corpo, quer seja pela vida, quer pela morte. Porque para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro.
Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho e já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados, desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que, pela minha presença, outra vez, a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Vamos orar ao Senhor? Pai querido, nós estamos aqui e é tão gostoso estar com a Tua igreja, celebrar com a Tua igreja, festejar as coisas grandiosas que o Senhor faz em termos de comunidade, mas o Senhor faz também na vida pessoal e individual de cada um de nós. Eu te louvo, Senhor, por esses jovens que estão aqui na frente, nessa orquestra, e quero te pedir, Senhor, abençoa a vida de cada um deles, que assim como hoje eles estão aqui para te louvar, para colocar os dons e talentos para engrandecer o teu nome, eles sejam revestidos do teu Espírito, para que em toda a vida, até a volta do Senhor, eles sejam teus servos, obreiros do Senhor nesta terra. Eu te louvo pelos adultos que estão aqui, eu te louvo, Senhor, por todas essas pessoas que estão aqui nesse grande auditório, Pai. E eu quero te pedir, Senhor, fala conosco hoje, revela a Tua presença, revela, Senhor, a Tua presença. Nós estamos aqui por Tua causa, então toca o meu coração, toca o coração de cada pessoa que aqui está. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Nesse texto, o apóstolo Paulo fala que quando a gente tem visão do reino, a gente pode viver alegria no meio do sofrimento. E ele dá duas razões porque a visão do reino gera alegria no nosso sofrimento. A primeira razão é porque Deus usa até os nossos sofrimentos para fazer com que o reino dele cresça. E aí ele vai dizer, olha gente, eu estou feliz mesmo estando na cadeia, porque os soldados que estão algemados a mim estão se convertendo. E o evangelho está chegando no palácio, porque essa era a guarda do imperador que cuidava dele. E eu louvo a Deus. Mas eu também estou feliz porque de alguma maneira extraordinária, Deus está usando a minha prisão para motivar os crentes que estavam acomodados. E esses crentes começaram a se levantar e pregar o evangelho com ousadia. E o evangelho está crescendo nessa terra. Louvado seja Deus! E ele disse, olha, tem até gente que vendo o vácuo da presença dos apóstolos, que acreditam-se que nessa época Paulo e também Pedro estavam presos mais ou menos na mesma época, e vendo esse vácuo dos apóstolos, começaram a sair atrás para pregar aquele evangelho judaizante, aquele que dizia que antes de você se tornar cristão, você tinha que ser circuncidado, se tornar judeu. Mas ele disse assim, olha, tanto faz, se eles têm uma motivação errada, porque é conseguir adeptos e não a motivação do reino, não faz mal, o importante é que o evangelho está sendo pregado e o reino está crescendo e eu estou cheio de alegria no meu coração. Essa era a primeira razão e a gente estudou essa razão hoje pela manhã. Mas ele dá uma segunda razão e é isso que eu queria estudar com você nessa noite. E a segunda razão é porque Paulo tinha certezas de fé. E quando a gente tem a visão do reino, as certezas da fé controlam a nossa vida. A gente não vive, como diz a Bíblia, por vista, por aquilo que eu enxergo, mas pela fé. É isso que está escrito na Bíblia. E quando eu tenho visão do reino, percepção das coisas espirituais, estas certezas da fé é que vão conduzir os nossos passos no meio das batalhas.
E aí eu vou ver realidades difíceis, problemas, dificuldades, mas eu não fico só focado nisso. Eu trago para minha alma a certeza de Deus e prossigo para o alvo, porque eu tenho fé naquele que prometeu estas coisas. Versículos 19 e 20 dizem assim: pois eu sei o que me aconteceu, resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e o auxílio do Espírito de Jesus Cristo. E aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. A visão do reino nos traz certezas que são alicerçadas em nosso coração pela fé que nós temos em Jesus nosso Senhor. Mas quais eram as certezas que traziam alegria ao coração de Paulo? Primeira certeza é do poder da oração na nossa vida. Paulo está dizendo: olha, eu tenho uma certeza, que Deus ouve e responde às orações. E eu sei que vão acontecer coisas que eu não vou saber explicar, que é fruto não somente da minha oração, mas da oração de todos vocês e de todas as igrejas que estão orando por mim. Porque não era somente a igreja de Filipos que estava orando por Paulo, mas a igreja de Cristo, de modo geral no mundo, estava intercedendo por ele, porque ele estava preso lá em Roma. E você sabe o que acontece quando uma igreja ora? O fogo santo do altar de Deus desce sobre a terra em resposta às nossas orações. Olha só, que coisa tremenda. Às vezes Deus fala, e a gente toma posse das suas promessas. Mas algumas vezes Deus mostrou para os seus servos o que está acontecendo no céu. E esses versículos que a gente vai ler agora, não é uma palavra, não é uma promessa, é uma visão. Deus abre os céus para o apóstolo João, quando ele está preso lá na ilha de Patmos, ele também foi preso anos na frente, e lá ele vê o que acontece quando o povo de Deus está orando. E essa precisa ser uma certeza da nossa fé. Olha só o que diz a Bíblia, no livro do Apocalipse, capítulo 8, versículos 3, 4 e 5, a Bíblia diz assim: outro anjo que trazia um incensário de ouro, aproximou-se e se colocou em pé junto ao altar. E a ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E então o anjo pegou o incensário, encheu-o com o fogo do altar e lançou-o sobre a terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Queridos, se Deus pudesse abrir a nossa visão, como abriu a visão do apóstolo João, para enxergar o que está acontecendo quando o povo de Deus ora, você oraria mais. Porque o que ele está dizendo é algo extraordinário. Enquanto a gente está orando, tem anjos. Foi isso que João viu. Anjos que estão vindo aqui coletando as suas orações. Coleta aqui as orações. E aí vai lá e coleta a sua oração aqui também. E vai aqui e coleta a sua oração aqui. É isso que João viu. E de repente, essa oração começa a transformar-se como que numa fumaça. É claro que isso é uma linguagem figurada, não é? De uma visão. E essa fumaça perfumada começa a encher o lugar do trono de Deus. E eu imagino, cara, é minha cabeça funcionando. Eu já falei para você que eu leio a Bíblia, eu fico imaginando as cenas, né? Eu fico imaginando que essa fumaça começa a encher o trono de Deus de tal maneira que não dá para enxergar mais nada. Fica só aquela fumaceira ali, em torno do altar de Deus, em torno do trono de Deus. E Deus não fica só assistindo ou sentindo o cheiro da fumaça. Ele chama o anjo para perto, e ele derrama fogo sobre aquelas salvas que estão trazendo as orações, e diz: volta lá, anjo, volta lá.
E quando o anjo começa a voltar, os raios e trovões que simbolizam a expressão do poder de Deus, da intervenção de Deus, começam a ser derramados sobre a terra. Paulo está dizendo assim: eu sei o que está acontecendo agora. Não importa que eu esteja algemado do lado direito, nem do lado esquerdo, mas lá no trono de Deus, as orações já chegaram, e os anjos já começaram a se movimentar, e eles já estão vindo, trazendo o socorro de Deus para a minha vida. Sabe por que eu posso sentir alegria no meio do sofrimento? É porque quem escreve a minha história é o Todo-Poderoso. Não importa o cenário humano, não importam as perspectivas, não importa nada, não importa nada, não importa nada, porque a autoridade está no Senhor Todo-Poderoso. Alguns anos atrás, eu já contei isso para você, eu fazia parte de uma rede de oração internacional, onde alguns irmãos se sentiram chamados por Deus para visitarem algumas cidades do mundo, chamavam de cidades portais, cidades que precisavam ser abertas para a pregação do Evangelho, e eles iam lá, não podiam pregar o Evangelho porque era proibido pregar naquela cidade, e eles oravam naquela cidade. Então iam grupos de oração e passavam em determinados lugares, se reuniam em 5, 6, 8, 10 pessoas, se espalhavam pela cidade, andavam pela cidade, diziam: Senhor, abre a porta dessa cidade, abre a porta dessa cidade. E eu me lembro que num relatório desses que eles mandavam para a gente estar intercedendo, uma pessoa disse assim: olha, eu quero compartilhar com vocês a experiência que a gente teve quando a gente estava na Rússia, em Moscou. E a gente estava debaixo da estátua de Lenin, ali em Moscou. E ali a gente começou a orar, dizendo: Senhor, aqui, o Senhor tem que destronar isso aqui, porque isso aqui está impedindo o avanço do Evangelho. E um daqueles irmãos disse assim: sabe, Deus está me permitindo ver uma coisa muito estranha. Eu estou vendo essa estátua tombada, a cabeça dele quebrada, dessa estátua, e pessoas pisando em cima daquela cabeça. Isso mais ou menos uns 10 anos antes de cair o muro de Berlim. Eu li aquilo, achei tão esquisito. Eu achei muito estranho. Estou esquisito esse negócio aqui. Tal. Mas quando eu vi, numa reportagem, a estátua de Lenin caída em Moscou, a cabeça caiu, rolou do lado, e o povo em cima, pisando em cima da cabeça, eu falei: louvado seja Deus, porque o Senhor é o dono da história. Querido, sabe por quê você pode sentir alegria no sofrimento? Porque quem vai escrever a sua história é o Todo-Poderoso. Por isso a gente dobra o joelho e fala com Ele. Se você está sentindo ou vivendo aflição, diz a Bíblia, no livro de Tiago, ore a Deus. Você está com alegria no coração? Cante louvores. Você está doente? Chame os presbíteros da igreja que vão ungir você com óleo e vão pedir a cura na sua vida. É interessante como a visão daqueles homens de Deus é tão simples, tão simples. Está triste? Ora. Está alegre? Louva. Está doente? Chama o povo para orar para você, porque talvez você não consiga nem ter fé para orar, porque você está tão abatido. Mas o importante é que a história não está nem na sua mão, nem na mão do governo brasileiro, nem na mão de ideologias. A história está na mão do Todo-Poderoso. E agora, por isso, eu estou dizendo para você, é tempo de orar. Se você está orando pouco, tem que orar mais. Tem que buscar mais, tem que clamar mais. Você quer ver o sustento na sua casa? Dobra o joelho, porque quem manda o sustento é Deus. Você quer ver os milagres de Deus acontecendo? Dobra o joelho, porque o Senhor é que escreve a sua história. E quando a gente traz isso para o nosso coração, a gente entra nas batalhas, não na perspectiva do cenário. Querido, se Paulo estivesse olhando só para as algemas, só para
para os soldados que estavam ali, sobre as perspectivas políticas que estavam acontecendo em Roma naquele tempo. Ele ia chorar 24 horas por dia, mas como ele estava olhando para aquilo que acontece no céu, ele sabia que o Senhor é quem escreve a história. Você lembra o que aconteceu com Pedro quando a igreja estava orando por ele? Que coisa linda! A igreja estava orando por ele numa vigília de oração antes da sua morte. A morte aconteceria no dia seguinte pela manhã. Ele tinha sido condenado à morte. Estava lá em Jerusalém preso. E a igreja estava orando por ele. E o anjo do Senhor foi até a cadeia. E acordou Pedro que estava dormindo. Fez com que as algemas caíssem. Saiu pela porta, e a porta se abriu automaticamente, e ele levou Pedro até a rua e disse: vai embora, Pedro, porque o Senhor te livrou. E ele vai para casa, onde Rode atende a porta, e diz: olha, Pedro está lá fora. E ele disse: não, menina, Pedro está na cadeia, você teve uma ilusão, ouviu um espírito qualquer. E ela diz: não, o homem está lá. E quando eles chegam lá, a igreja ora e diz: não é que Deus ouve a oração mesmo? Queridos, é isso que Deus quer fazer com você, surpreender você. Mas você precisa orar. Separa tempo para orar, que Ele vai mudar o cenário da tua vida. Segunda coisa, que trazia alegria ao coração de Paulo, é que ele sabia que o Espírito Santo Auxiliador estava com ele. É isso que ele falou. Jesus ensinou que o Espírito Santo, o Consolador, estaria conosco. E Paulo estava afirmando isso. O mesmo Espírito Santo que esteve com ele na prisão de Filipos. Você lembra que Paulo já tinha sido preso? Na cidade dessa igreja aqui. O mesmo Espírito Santo que depois de ele ter levado 39 fustigadas, foi punido com 39 chicotadas, estava com as suas costas doendo, as suas mãos estavam aprisionadas, os seus pés estavam aprisionados, diz a Bíblia, e lá Paulo e Silas começaram a adorar a Deus no meio da noite. Eu acho que a dor era tão grande que não dava para dormir, e ele então diz: o que eu vou fazer? Eu vou adorar a Deus. E enquanto ele está adorando, o Espírito Santo de Deus vai lá, o Espírito Santo de Deus vai lá, revela a sua presença, diz que o lugar tremeu, e as cadeias se abriram sozinhas, as portas do presídio se abriram, a ponto do carcereiro de Filipos dizer: eu vou me matar, porque ninguém vai acreditar que eu falei que isso aqui abriu sozinho. E aí Paulo grita: não mata não, porque ninguém fugiu, isso aqui é a presença de Jesus aqui, é o Espírito de Deus aqui conosco. E aí o carcereiro, impressionado, leva ele para casa, trata das feridas dele. Eu fico impressionado com isso, como Deus é bom. Ele precisava de um alívio para a sua dor, precisava que alguém tratasse as feridas dele, e Deus faz um terremoto, só um terremotozinho, localizado assim naquele lugar, um terremotozinho, mexe com o coração do carcereiro, leva ele para casa no meio da madrugada, trata das feridas dele, e Paulo é Paulo, né? Começa a pregar o Evangelho. E no final daquela madrugada, antes do sol nascer, ele batiza a família inteira do carcereiro. E esse homem estava lá na cadeia, ou melhor, estava lá na igreja, e lembrava dessa história. E Paulo está escrevendo para ele, para aquela igreja: o mesmo Espírito Santo que esteve comigo lá na cadeia de Filipos, o mesmo Espírito Santo que revelou o seu auxílio, o mesmo Espírito Santo está aqui comigo em Roma. Por isso eu posso ficar alegre, porque eu não estou vendo as coisas através das circunstâncias, mas eu estou vendo na perspectiva do que Deus está fazendo com as nossas orações e com a presença do Espírito. Queridos,
eu gosto de orar escrevendo. Já falei isso para você. Eu escrevo. E eu coloco no final de cada oração a resposta que eu ouvi de Deus. Porque oração não é monólogo. Oração é diálogo com Deus. A gente fala com Deus, mas Deus fala conosco. E queridos, Deus faz algumas promessas. Deus faz algumas promessas. Deus dá alguma iluminação para a gente. E quando a gente escreve aquilo, e a gente volta e lê de novo, a gente sabe que vai acontecer alguma coisa, que Deus prometeu, que a gente não entende como vai ser, mas a gente fica dizendo, Senhor, eu estou aguardando, estou querendo ver. E de repente a gente começa a ver os sinais de Deus acontecendo, e a gente sorri, não é só isso não, tem mais, tem mais. E o Espírito de Deus que está conosco nos consola no meio das batalhas da vida. Lembra que eu falei que na terça-feira eu estava aqui com cadeira furada? Eu fui orar, gente. O que eu vou fazer? Eu vou orar. Eu não tenho poder para resolver os problemas. Você tem poder para resolver problemas? Mas enquanto eu estava orando, os anjos do Senhor estavam ministrando naquela família, e o Espírito Santo só me disse, estou trabalhando. Ele disse para mim assim, o cabeça da igreja sou eu, deixa que eu resolva os problemas. Eu falei, tá bom, Senhor, se o Senhor, eu sei que o Senhor é o cabeça da igreja, mas está aqui, né? O Senhor sabe que eu tenho responsabilidade, mas o cabeça da igreja sou eu. Você cuida de me adorar, de me servir, de pregar o Evangelho, porque eu sou o dono da igreja. Tá bom, Senhor, já entendi. Quarta-feira, quando tocou aquele telefone, eu disse, louvado seja o Senhor, que o Senhor é a cabeça da igreja. O Senhor é a cabeça da igreja. Eu sou só o cachorrinho do pastor. Lembra da história do cachorrinho do pastor? Quem lembra? Levanta a mão aí. Ah, só isso. Eu vou contar a historinha do cachorrinho do pastor. Eu fui fazer um enterro lá em São Paulo, de uma pessoa amiga. Cheguei cedo, porque fui de avião. O pastor da igreja dele estava lá, a gente estava aguardando o corpo chegar na igreja, e aí conversando, aquele pastor disse assim, Pascoal, você sabe, né? A gente só é o cachorrinho do pastor. Eu disse, como é que é? Cachorrinho do pastor? Esse cara está me chamando de cachorro? Que negócio é esse? Eu não estou entendendo. Mas como é que é isso? Eu falei, não, Pascoal, é simples. Todo pastor de ovelhas tem um cachorrinho. E ele dá um assobio, o cachorrinho vai lá, empurra a ovelha para um lado, ele dá outro assobio, ele põe, já conhece o assobio certo, põe a ovelha do outro lado. Então, Jesus não é o pastor da igreja? É. Então, eu e você só somos o cachorrinho do pastor. Ele dá o assobio, a gente vai para lá, ele dá outro assobio, a gente vai para o outro lado, e é assim. E lá, nessa semana eu disse, louvado seja Deus, eu sou só o cachorrinho do pastor, aleluia. O Espírito de Deus nos visita. O Espírito de Deus nos consola. O Espírito de Deus nos auxilia. E quando a gente imagina que vai ficar desesperado e a gente está buscando o Senhor, é o Espírito de Deus que está trabalhando em nós. Às vezes a gente se sente sozinho no meio do sofrimento, no meio da dor. E se você estiver se sentindo sozinho, eu quero que você guarde uma palavra de Deus no seu coração que diz assim, Isaías 49, versos 15 e 16. Haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Se a mãe esquecer de dar de mamar para o filho, o leite empedra e dói o seio. É isso que a Bíblia está dizendo. Embora ela não possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos. Está entendendo? Sabe o que o Espírito Santo faz? Ele está sempre lembrando, filho, você não está sozinho. Eu estou aqui com você, eu sou o seu auxiliador, eu sou o seu consolador. Você vai enfrentar essa batalha, porque eu estou do seu lado. E a história não está escrita pelos homens, não é escrita pelos homens, a história está sendo escrita pelo Todo-Poderoso. E se for preciso movimentar os anjos do céu,
os exércitos celestiais. Eu estou mandando, Deus está mandando esses exércitos se moverem a seu favor. Aí Paulo está dizendo assim, olha, eu posso sentir alegria no meio do sofrimento, porque eu tenho essa certeza. Eu tenho essa certeza. Terceira coisa que Paulo fala aqui, que aquele que se humilha debaixo da potente mão de Deus, você lembra desse versículo? A seu tempo será exaltado. Aquele que se humilha debaixo da potente mão de Deus, a seu tempo será exaltado. E o que Paulo está dizendo é assim, em nada serei humilhado. Ele diz, mas Paulo, como é que nada será? Você já está na cadeia, homem. Você já está humilhado. Mas essas cadeias não são para mim. Essas cadeias são para Jesus Cristo. Eu estou aqui para defender o Evangelho. Eu não estou aqui porque eu sou bandido. Eu não estou aqui porque eu roubei a Petrobras. Eu espero que vão todos para a cadeia. Você também, né? Chega de pizza no Brasil, pelo amor de Deus, né? Eu espero que o Supremo Tribunal Federal coloque na cadeia por muitos anos, não só prisão domiciliar, não, sabe? Precisa ser alguma coisa séria nesse país. Chega de impunidade nessa terra. Porque a gente põe na cadeia quem rouba um carro, mas a gente não está pondo na cadeia quem rouba o leite das crianças, quem rouba a saúde das pessoas, quem rouba o tratamento médico, quem rouba... Chega, senão eu vou fazer discurso político aqui. Mas o que Paulo está dizendo, eu não estou na cadeia por causa disso, eu estou aqui sendo humilhado por causa da minha fé em Jesus. E se isso está acontecendo, eu sei que eu tenho uma promessa de Deus, que aqueles que se humilham debaixo da potente mão de Deus, a seu tempo, serão exaltados. Então eu sei que alguma coisa vai acontecer, e que essa promessa vai tomar corpo na minha vida. E eu sei que eu vou sair dessa cadeia. É interessante porque Paulo, ele vai ser preso 2 vezes, tá? Essa vez aqui, ele fala isso. Em outra, na verdade, ele foi preso muitas vezes, mas uma delas vai resultar com a sua morte, com o seu martírio. Mas nessa aqui, que ele vai ser liberado, tá? Ele tem uma convicção que não é humana. É aquele testemunho do Espírito. A mesma convicção que ele teve quando foi para Jerusalém. Se você estuda o livro de Atos dos Apóstolos, ele recebeu uma profecia dizendo que ele ia para Jerusalém, e em Jerusalém ele seria preso. E os líderes da igreja de Éfeso disseram, Paulo, não vai para Jerusalém não, Deus já te avisou, foge. Ele falou, não, vocês não estão entendendo, o Senhor me avisou para entender que é propósito dele que eu seja preso. Eu estou indo para Jerusalém cumprir o propósito de Deus. Você está entendendo? E aqui, nesse caso, ele está dizendo o contrário. Ele não explica como. Ele não diz quais são as coisas. Eu creio que naquele tempo de oração dele, naquele tempo de ministração dos anjos, naquele tempo de presença do Espírito, Deus falou ao coração dele, filho, tenha paz. Tenha paz. Eu vou tirar você daqui. Está entendendo? E ele não podia explicar, que ninguém ia entender, mas ele tinha uma certeza, que o Espírito Santo, auxiliador, que estava do lado dele, estava conduzindo as coisas. Queridos, não tem coisa melhor do que você ter as certezas de Deus. Quando eu vou orar e escrevo as respostas, depois eu gosto de folhear o meu caderninho e ler as respostas, eu digo assim, meu Deus, como o Senhor falou claro, olha só, está aqui escrito, igualzinho aconteceu. E eu fico celebrando a presença do Espírito Santo. Agora, queridos, isso não é coisa para pastor, não, porque Deus não faz acepção de pessoas. Deus quer derramar livremente o seu Espírito a todos que o invocam.
Esse é um milagre que Deus quer fazer na tua vida, lá no teu quarto, que não acontece na igreja. Queridos, esses milagres não acontecem aqui quando eu estou na igreja, não. Acontece quando eu estou trancado no meu quarto, orando, falando com o Pai. E é aquilo que Deus está falando para você. Busca o Senhor, busca ardentemente. Os anjos estão se movimentando quando você está orando. O Espírito de Deus está lá, sendo o seu consolador, trabalhando. E sabe, se um dia você se humilhar debaixo da potente mão de Deus, a seu tempo, Ele vai te exaltar. E Ele vai confirmar a sua idoneidade, a sua verdade. Às vezes a gente vai passar por esses tempos que parecem de suprema humilhação, que a gente se sente o pior ser humano, mas a gente diz assim: Deus, a história não terminou, eu estou escrevendo, espera aí. E aí passa o tempo, e de repente a gente vê como Deus está agindo na nossa história. Quantas marcas eu já tenho na minha vida assim, que o Senhor fala: fica quieto, não se defende não, fica na tua. Em 2010 eu fiz algumas manifestações políticas muito sérias, levei bordoada de todo mundo, tanto que eu parei de ler e-mail, tá? Mas hoje eu quero ver aqueles que falaram das bordoadas dizerem que é mentira o que eu estava falando. Está tudo aí. Então Deus honra, Deus sabe, não é verdade? Então, Paulo podia sentir alegria no meio das lutas, porque ele sabia, e eu sei, você sabe, que aquele que se humilha debaixo da potente mão de Deus, a seu tempo, Deus vai exaltar. Ele tinha certeza que a libertação ia acontecer, por isso ele estava tranquilo. Mas ele vai falar uma coisa assim tremenda aqui. E se a libertação não acontecesse? E se ele fosse como foi na segunda prisão lá em Roma, martirizado? E aí, como é que fica a nossa fé? E aí Paulo vai dar uma lição das mais incríveis. Ele vai ensinar para a gente que a gente pode estar feliz em todas as circunstâncias da vida, não só por causa das intervenções momentâneas de Deus em nós, das curas, dos milagres que possam acontecer, porque Deus continua fazendo essas coisas. Mas nós podemos continuar sentindo a alegria de Deus, porque a nossa visão é de reino. E a nossa visão vai além dessa vida. E olha só o que o apóstolo Paulo vai falar aqui no finalzinho. Ele diz assim: aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora, será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Cristo vai ser engrandecido. Porque para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho, e já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados, e desejo partir e estar com Cristo, que é muito melhor. Contudo, é mais necessário por causa de vocês que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês, para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que pela minha presença, outra vez, a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. O que Paulo está dizendo é o seguinte: e se por acaso Deus tivesse me dito que eu ia morrer? E se por acaso, ele está dizendo, reafirmando o tempo todo, eu sei que eu vou sair livre. Se você me perguntar por quê, eu não sei, eu sei que Deus está falando para mim, eu tenho certeza que eu vou sair livre. Mas e se por acaso isso aqui terminar no meu martírio? Aí ele diz assim: não tem problema, porque eu creio na vida eterna. Está entendendo? Eu creio que aquilo que eu tenho com Jesus
não é uma bênção para os 30, 40, 50, 100 anos que você vive aqui, mas é uma bênção por toda a eternidade. E eu não olho a minha vida na perspectiva dos 30, 40, 50, 60, 100 anos que você vai viver aqui. Eu olho a minha vida na perspectiva do reino. E o reino é eterno. E eu posso imaginar Paulo lembrando das palavras de Jesus, que estão lá registradas, lá nas palavras de João, quando Jesus diz assim: filhinhos, Deus escolheu dar a vocês o seu reino. Você não sabe o que significa isso? Tudo que Deus tem no céu é teu, porque Ele escolheu dividir com você o reino dEle. Toda aquela glória, toda aquela majestade, todo aquele poder, toda aquela eternidade, tudo aquilo que eu não consigo nem descrever, porque está numa dimensão outra que a nossa, porque é uma dimensão espiritual. Deus escolheu dar para você e para mim por toda a eternidade. E não importa como a gente chega lá. Tem alguns que talvez estejam com algumas lutas aí, como a gente tem os surdos aqui conosco, não é? E às vezes a gente está vivendo a vida inteira com uma surdez. Mas quando você chegar lá, o teu corpo vai ser perfeito como o do Senhor Jesus Cristo. Tem alguns que não podem andar, estão aqui, estão aqui, que não conseguem nem mexer os seus braços, estão aqui com a gente. Eu quero dizer para você que na perspectiva eterna, mesmo que Deus não cure vocês aqui, aquilo que Ele preparou é muito maior para vocês na eternidade, porque lá não tem qualquer outra limitação no corpo da gente. Paulo está dizendo para a gente que algumas batalhas a gente vai perder, vai chegar um momento na minha vida e na sua vida que Deus vai dizer assim: filhinho, eu não vou te curar, está na hora de ir para o céu, e nem por isso eu vou ser perdedor, porque para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Eu não estou falando para você tirar a tua vida, né? Não vai ser louco não, né? Porque a gente tem uma missão nessa terra, e a gente só sai quando Deus chama. E a gente vai enfrentar as batalhas da vida. Mas quando chegar a minha hora, eu vou estar sorrindo. Sabe por quê? Porque eu sei que cada uma das promessas que eu criei a minha vida inteira e preguei, elas são minhas. E serão por toda a eternidade. E isso só é conquistado pela presença de Jesus Cristo no coração da gente. Se Jesus não estiver dentro da nossa alma, eu vou morrer no meio das minhas tristezas, eu não vou ter esperança nenhuma, mas porque Jesus está dentro do meu coração, dentro da minha alma, falando comigo, eu tenho uma perspectiva nova, eu sei que eu posso falar com o Todo-Poderoso, e Ele vai colocar os seus anjos agindo. Eu sei que o Espírito Santo vai estar comigo cada dia, e vai me orientar, vai me dar sabedoria, vai falar, vai antecipar até a visão, porque Ele me dá uma perspectiva nova. Ele vai trabalhar até as humilhações da minha vida, para a glória dEle, e no tempo certo, para que Ele seja glorificado, quando Ele exalta o meu nome. Mas quando chegar a hora, eu sei que eu vivi em Jesus, e que o lucro das suas promessas estão guardados para mim nos tesouros celestiais. Nessa noite eu queria orar com você que está com o seu coração apertado. Pastor, está bem, eu entendi, mas você não sabe o que eu estou vivendo. É verdade, eu não sei o que você está vivendo. Eu só sei o que eu vivo. Só isso. Mas eu queria dividir com você uma fé que transcende a dor que você está vivendo. Uma fé que crê no imponderável de Deus. Uma fé que lá dentro do seu quarto, quando você estiver orando, porque não é a oração poderosa de alguém místico que faz as coisas acontecerem na tua vida,
Deus é pai, e o pai quer ouvir o filho dele falando com ele, e você é o filho dele. Não é somente a minha oração que tem poder sobre a tua vida. Você não imagina o poder da sua oração quando você diz: papai, estou aqui quebrado, tenha misericórdia de mim. Eu gosto daquela figura, não é? Daquele cego que está no caminho de Jericó para Jerusalém. E quando Jesus passa, Bartimeu se levanta e grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi. Todo mundo fala: fica quieto, cego, fica quieto. Ele está gritando: Jesus, filho de Davi. Se fosse para ouvir a oração dos outros, era: fica quieto, fica quieto. Mas ele não parou. E Jesus diz: o que é que você quer? Eu quero ver. Então vai lá, moço, o Senhor te curou. Sabe, não tem oração mais poderosa do que a tua, como um filho que se rende ao Pai, como um filho que diz: tenha misericórdia de mim, como um filho que está dizendo: Senhor, visita o meu coração, entra na minha alma. Agora, a gente tem que entender a dinâmica de Deus. Jesus veio a esse mundo para buscar e salvar o que estava perdido. Você já perdeu uma caneta dentro de casa? Outro dia eu estava trabalhando, e é um negócio que eu nunca entendi até hoje, tá? A minha caneta caiu, e caiu, me pareceu que caiu na poltrona. E eu me levantei e comecei a procurar a caneta. Eu desmontei a poltrona, tirei tudo e não achei a caneta. Eu falei assim: mas eu vi cair, ela caiu aqui. Às vezes nós somos como aquela caneta que está perdida dentro de casa. Você está aqui todo domingo, mas teu coração está vazio. Você se diz cristão, mas a tua alma está distante de Deus. Jesus veio para buscar e salvar você. Ele diz: vai lá, coloca a mão no lugar certinho e pega a caneta e diz: vem aqui, meu filho, eu te quero na palma da minha mão. Mas sabe, depois que a gente vai para a palma da mão de Deus, não dá para sair. É um caminho sem volta. E é por isso que muita gente fica escondidinho lá, com uma caneta perdida, porque tem medo do que Deus vai fazer com a sua vida na palma da mão dele. Que bobagem! Não existe lugar melhor para se estar do que na palma da mão do Todo-Poderoso. Sabe, nessa noite eu quero orar por pessoas que queiram se comprometer com Jesus, que queiram gritar com o Bartimeu: tenha misericórdia de mim, mas que não queiram ficar no caminho outra vez perdidos, mas que queiram ser agarrados, abraçados e conduzidos, porque esses, enquanto estiverem sendo conduzidos, vão descobrir o poder da oração. Esses, enquanto estiverem sendo conduzidos, vão receber a visitação do Espírito. Há um milagre que acontece na hora que a gente é colocado na palma da mão do Senhor. A Bíblia diz que Deus abre as janelas dos céus e derrama o seu Espírito Santo sobre nós e coloca como um selo sobre a nossa vida. E diz assim: propriedade exclusiva de Jesus Cristo, o Senhor. E sabe o que acontece? A Bíblia diz que por causa desse selo, o maligno não lhe toca. Não tem urucubaca que pegue, porque o Senhor está lá, Ele que está segurando na tua mão. Quem vai tirar você de lá? Está entendendo? Então hoje eu queria que você fizesse uma coisa muito especial, um pacto com Jesus, um compromisso com Ele, uma entrega na mão dele. Diz: Senhor, eu sou a caneta perdida em casa, me coloca na palma da tua mão, me segura, me usa, intervém na minha vida, mas não só nesse momento que eu estou vivendo, porque se Ele só intervier nesse momento que você está vivendo, vão vir outros, e você vai continuar sozinho nos outros. Mas se você estiver na palma da mão do Senhor, Ele vai estar com você, como disse, Ele mesmo prometeu aos seus discípulos: eis que estou convosco todos os dias até
a consumação dos séculos. Então, se hoje o Espírito Santo está falando ao seu coração, e você veio aqui porque Deus te trouxe aqui, porque Ele tem algo para fazer na tua vida, eu queria convidar você para sair do seu lugar, num ato de fé. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Me coloca na palma da tua mão. Me guia, me ensina a viver do teu jeito. Me dá essa perspectiva. Eu quero aprender a ouvir a tua voz. E no meio das batalhas, receber esse auxílio do teu Espírito. Eu quero ver os anjos se movimentando na minha vida. Não só na vida dos apóstolos ou dos pastores. Eu quero na minha vida. Então, se você é essa pessoa, vai saindo do seu lugar, vem aqui para frente que eu quero orar com você. Não importa se você está na galeria, se você está aqui embaixo, vem para cá, querida, vem para cá, vai vindo. Se tiver uma família que está vivendo essa batalha, vem a família toda, mas vem todo mundo, um olha para o outro e diz, olha, isso é para a gente, o Senhor está falando comigo, então vem para cá, em nome de Jesus, todas aquelas pessoas que o Senhor está chamando, está falando, você está lá no fundo, vem para cá. Você menino, menina, que Deus está falando, vem para cá. Você homem, mulher, vem para cá, em nome de Jesus, vem, pode vir, em nome de Jesus, esse é teu lugar. É o lugar do clamor, é o lugar da intervenção, é o lugar onde o Senhor fala conosco e sela o nosso coração. É o lugar da fé. Esses passos são passos de fé. Às vezes a gente tem tanta coragem para fazer tanta coisa, mas não tem a coragem certa para fazer o melhor, que é dar um passo de fé. Então levanta do teu lugar agora em nome de Jesus, vem em nome de Jesus. Se o Espírito Santo de Deus está falando com você, pode vir, em nome de Jesus. Ah, que coisa maravilhosa, louvado seja Deus, porque o Senhor vai fazer coisas tremendas aqui hoje, na tua vida, na minha vida, nós estamos juntos aqui, né? E a gente vai falar com Ele. E sabe, eu vou orar por você, mas lembra que a oração mais poderosa é a do filho que fala com o pai. É a que você vai fazer agora. Depois eu vou orar por você, mas não confia na oração de um pastor ou de um não, eu sou seu companheiro na oração, ajudador na oração, mas o Pai, o teu Pai, Ele é que vai te abençoar, e você não imagina a alegria dele por ouvir você falando com Ele. Não tem alegria maior no coração de Deus quando você fala com Ele, pode ter certeza disso. E olha, pode falar o tempo todo, porque o Pai tem ouvidos para você o tempo todo. Ele quer abençoar você, Ele quer te guiar. Quando você estiver na tua casa, quando você estiver no teu serviço, pode falar: Senhor, estou aqui, lembra que nós conversamos? Pode falar. Ele fala: filhinho, estou aqui também, estou segurando na tua mão, e a gente vai dar um passo de cada vez, tá bom? Vamos orar então? Então a primeira oração, oração de fé e uma oração de entrega. Lembra da ilustração da caneta? Que eu falei que perdi lá na cadeira, né? Na poltrona. Fala para Jesus: Senhor, eu sou essa canetinha que está fora do lugar. O Senhor veio buscar e salvar o que estava perdido. Então, me salva, me coloca na palma da tua mão outra vez. Fala isso com as tuas palavras para Ele. Fala para Ele: Jesus, me salva, me coloca na palma da tua mão. Fala com as tuas palavras. Fala assim: Senhor, eu quero abrir o meu coração para que o selo do teu Espírito Santo venha e cele a minha vida. Pode colocar em mim a marca de propriedade. Eu quero sair daqui dizendo, propriedade exclusiva de Jesus Cristo, o Senhor. Fala para Ele: propriedade exclusiva de Jesus Cristo, o Senhor. Manda o teu Espírito ser o meu professor particular, para me ensinar o caminho. E Senhor, me dá a certeza da vida eterna, para que quando terminar a minha vida, quando terminar, e todos nós vamos um dia passar, eu possa estar contigo e ser herdeiro do teu reino por toda a eternidade.
porque isso é dádiva de Deus, não se conquista pelas obras, é graça, é poder do Espírito Santo. Agora eu quero orar por você. Senhor Jesus, estende a tua mão de poder agora sobre esses teus filhinhos. E eu quero te pedir, Senhor, eles estão aqui no meio de lutas, de batalhas, de sofrimentos. Talvez o Senhor esteja usando até essas lutas e batalhas para quebrar o orgulho, para quebrantar o coração. Outras não, Senhor, são situações aviltantes da vida. E eu quero te pedir, Senhor, agora, toma na palma das tuas mãos esses teus filhinhos, Senhor, toma na palma das tuas mãos. E Senhor, assim como o Senhor falou que uma mãe poderia se esquecer de um filho, mas o Senhor nunca se esqueceria, porque tem o nome deles gravado na palma das tuas mãos. Eu não quero só o nome gravado não, põe eles inteiros na palma das tuas mãos, Senhor, que eles se sintam abraçados pelo Senhor, envolvidos pelo Senhor, que o toque da tua graça esteja sobre eles, assim como esteve com Paulo, Senhor, no caminho de Damasco. Que o Senhor os visite poderosamente, que o Senhor os toque poderosamente, que o Senhor os transforme poderosamente, que o Senhor os cure poderosamente, que o Senhor os conduza poderosamente, que o Senhor esteja a envolvê-los a cada dia, e que as descobertas da tua presença aconteçam todo dia, quando eles estiverem falando com o Senhor, que o Senhor se revele a eles, que o Senhor fale através da palavra, que o Senhor toque o coração, e que eles vejam os anjos do Senhor se movendo ao redor deles. Ó Pai, a tua palavra diz que os teus anjos se acampam ao redor daqueles que temem o Senhor e os livra. Então, Senhor, agora começa a mandar um exército de anjos para cá. Manda, Senhor, um exército de anjos, Senhor. A tua palavra nos diz que os anjos são ministros de Deus a nosso favor. Então, Senhor, começa a mandar os teus ministros agora, Senhor, que eles comecem a se mover no meio das circunstâncias, no meio das casas, no meio dos problemas, das dificuldades, e que os teus filhos não entendam, não consigam discernir, mas possam reconhecer a grandeza do Senhor em abençoá-los. Nem sempre a gente vai entender tudo, Pai, mas o Senhor revela a tua grandeza. Então abençoa os teus filhos, é aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Amém? Olha, a gente tem algumas dicas para você de crescimento espiritual, tá? Coisas simples, mas eu preciso da sua ajuda. Você pode me ajudar? Tá? Tem um pessoal que está de coletinho vermelho aí, tá certo? Eles vão levar vocês a uma sala que tem aqui do lado, tá? Não é bem uma sala, não é, é uma garagem, tem que falar a verdade, tá? Mas é um tempo que a gente vai estar junto, eles vão orar uns pelos outros, se você tem um motivo especial de oração, eles vão estar orando, e vão dar dicas de como vocês podem crescer na fé. Então, vão caminhando com eles aqui para a minha esquerda, tá? Mais uns minutinhos, tá? A gente já vai terminar o culto, eles vão estar terminando também ali, mas são palavras que eu acho que são de riqueza. Como é que a gente continua essa jornada de fé? Eu dei um primeiro passo, qual é o segundo? Como é que funciona isso na minha vida? Então, cheguem aqui, vocês vão sair por aquela porta à minha esquerda, faz favor, tá? E o pessoal que está de coletinho vermelho, se puder me ajudar aqui, tá? Vocês são bem-vindos aqui, tá? Mas esse é o momento de abençoar a tua vida. Então, se você puder estar com a gente lá, vai ser uma bênção, tenho certeza, para você e para nós como igreja que vamos estar ministrando na sua vida. Agora eu queria pedir para todo o povo de Deus ficar de pé. E esse é tempo de celebração no Senhor. Olha, a minha pergunta, será que são só eles que estão precisando desse mover do Espírito? Ah, eu estou precisando de mais na minha vida. Quem está precisando de mais aqui? Aleluia. Está precisando de mais? Tá, levanta aí, quero ver se está precisando de mais aqui, o pessoal da orquestra. Tá? Aí, gostei desse negócio, levanta aí, bem alto, quero ver. Ah, ficou legal. E aí também lá atrás, quero ver, levanta aí. Eu e você precisamos de mais de Jesus, tá? E Deus tem mais para fazer na nossa vida. Nesse trono de Deus, quando eu falei dos anjos que se movimentam, tá?
é inesgotável. Está entendendo? O impossível de Deus é inesgotável. E esse é um chamado para mim e para você. E a gente vai dobrar o joelho. Se você já conhece essa bênção, dobra o joelho. Vem aí para a jornada de oração com a gente. Mas não é só a jornada não, a jornada é só uma pitadinha, a cereja do bolo. Lembra? Papai quer ouvir a sua oração. Louvemos a Deus juntos aqui. Para essa semana, agradecendo. Aqui, querido. Pai querido, louvamos o Teu nome, queremos engrandecer ao Senhor todos os dias. Quando estamos juntos aqui na Tua casa, reunidos, como hoje, e o nosso coração é impactado por essa palavra inspiradora, motivadora, mas desafiadora para a gente. A vontade é a gente ficar aqui dentro, mas a grande diferença do que o Senhor tem para fazer na nossa vida, em tudo que vimos, tudo que ouvimos, tudo que cantamos, é no nosso dia a dia. Por isso que nós dedicamos ao Senhor esta semana que se inicia. Que ao sairmos daqui, Pai, sejamos envolvidos
por aquilo que é a presença do Senhor que está conosco aqui neste lugar em todo o tempo. Que essa noite seja uma noite de descanso, de renovação de forças, de ânimo, de sonhos, de projetos para essa semana. Mas que os vínculos, os compromissos assumidos contigo aqui, possam se tornar uma verdade a partir deste momento na nossa vida. E que amanhã cedo, amanhã pela manhã, quando levantarmos, aqueles que sairão em busca de um emprego, aqueles que sairão para o seu trabalho, aqueles que terão que resolver questões de negócios, aqueles que estão na expectativa de faculdade, de tantas áreas da vida que nos envolve, de toda uma agenda programada, de questões de saúde, que cada dia, cada minuto, cada segundo da nossa vida, a gente tenha certeza que as mãos do Senhor estão estendidas ali, para caminhar conosco, e que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, continue cuidando do nosso coração, e que ao nos reunirmos aqui durante essa semana, em alguns dos cultos, nas células, nas casas, quando estivermos juntos aqui nesse tempo dessa jornada de oração, mais uma vez, a presença do Senhor seja tão real como foi aqui, que o nosso desejo seja também de viver essa intimidade contigo cada vez mais. Leve-nos em paz para nossas casas, e que a boa mão do Senhor, que a graça, a misericórdia do Senhor, que a consolação do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós. Assim nós oramos e agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém, 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 querido. Não sai daqui sem dar um abraço em alguém, não. Não sai daqui sem desejar essa graça do Senhor na vida de alguém, e que seu dia, sua semana seja uma bênção. Amém. Seas mi universo, no quiero darte solo un rato de mi tiempo, no quiero separarte un día solamente, que seas mi universo, no quiero darte mis palabras como Hugo.